E agora também nós vamos falar de coisas boas, porém, quando a gente pensa em doença, a gente fala, é coisa ruim, mas a gente dá luz, oportunidade, conhecimento, informação para que você se cuide. Essa é a proposta do Mulher.com todas as vezes que falamos de doença. Então, nem sempre a doença é ruim, né? Aí você fala, mas como assim, Rita Maria? Você vai entender. Nós estamos aqui na companhia da doutora Vanessa Rocha, que é otorrinolaringologista, e ela vai falar, saiba como tratar a cinetose. Aí eu vou perguntar para você sabe o que é cinetose? Se não sabe, presta atenção porque a doutora já vai explicar. Mais uma vez, bem-vinda ao Mulher.com. Obrigada, Rita. Muito obrigada pelo convite. Então, vou explicar um pouco o que é essa palavra, cinetose. Então, a cinetose é o chamado enjoo do movimento. Muitas crianças, muitas mulheres têm. É aquele enjoo que acontece quando a gente anda de carro, de barco ou até de avião, que as pessoas passam bastante mal, às vezes chegam até a vomitar. Essa é a chamada cinetose. Ou seja, se a pessoa se encaixou nesse enjoo, sai de carro, eu vou ser sincera, a gente tem aquelas coisas, regrinhas da avó, né? Põe o pulso no vento, enquanto o carro está andando, para poder ajudar a melhorar. E aí o pessoal, faz não sei o que, quer dizer, todo mundo tem uma receitinha. Sim. Mas isso é uma doença, é um problema, a pessoa tem como tratar isso, melhorar? Tem sim. Porque eu acho que a maioria das pessoas tem esse enjoozinho, principalmente descendo uma serra, né? Exatamente. Então, é muito frequente, é muito comum. A gente classifica assim como uma doença, mas não quer dizer que a pessoa tem algum problema de fato do labirinto. O que acontece é que o labirinto dela é mais sensível. Então, alguns estímulos que para as pessoas comuns não causam nenhum tipo de sintoma, para quem tem cinetose, causa uma série de mal-estar, causa às vezes bocejos, palidez, a pessoa sua e tem o que se fazer. Então, fazendo o diagnóstico correto, a gente tem estratégias tanto para prevenir, quanto estratégias para tratar e melhorar o problema. No caso, por exemplo, se a pessoa está conosco hoje, ela falou, nossa, eu tenho isso, nossa, eu não sabia nem que chamava isso, né? Como ela deve proceder? Existem exames que vão identificar ou só foi um mal passageiro? Né? Porque tem essa diferença também. Às vezes a pessoa comeu alguma coisa, aquilo, né, não fez muito bem. E aí o que acontece? Você se encaixou e você quer falar, não, eu não quero mais sentir enjoo enquanto eu estou andando de carro, ou eu estou andando na rua, eu estou fazendo uma curva, dá aquele mal-estar. Se você não quer mais sentir isso, ouça o que a doutora tem para falar. Então, é importante sempre procurar um profissional capacitado, um otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação completa e ver se o problema é mesmo cinetose. Porque muita gente diz que tem labirintite. Então, o termo labirintite é muito popularizado, mas ele não é a forma mais correta da gente denominar todo tipo de tontura. Então, tem tonturas que de fato vêm do labirinto, como a cinetose, assim como tem tonturas que vêm de outros sistemas neurológicos, sistema metabólico e até endocrinológico. Então, uma vez que você fez o diagnóstico correto e é cinetose mesmo, eu vou dar algumas dicas para você conseguir melhorar desse problema. Então, quem já sabe que sofre com isso, se você sentar no banco da frente, por exemplo, dirigindo é muito raro que isso aconteça. Mas se você for passageiro, no banco da frente, sempre olhando para o horizonte, evitar usar celular, fazer leitura, virar muito a cabeça para os lados, já é uma dica importante e pode ser suficiente para resolver os sintomas naquelas pessoas menos sensíveis. Tem outras pessoas que a gente precisa até usar medicamentos para prevenir, que a gente dá antes da pessoa iniciar a viagem de carro, de barco ou até mesmo de avião. No caso, por exemplo, se a pessoa sentiu que sempre que ela sai de carro, que ela está andando de avião ou qualquer outro veículo, e ela tem isso, e ela vai procurar o profissional, por acaso é o mesmo exame da labirintite ou não?
Não é necessário nenhum exame adicional para a gente fazer o diagnóstico de cinetose. Então, o diagnóstico é a partir da história que o paciente me conta e do exame físico que eu faço no consultório. Mas, se o paciente tem outros tipos de sintoma que não só indicam cinetose, é necessário sim exames, às vezes, de audição, de audiometria, exames mais específicos do labirinto, às vezes até exames de ressonância magnética da região do ouvido e da cabeça são necessários para a gente poder concluir esse diagnóstico. No caso, por exemplo, a pessoa, como chama quando a pessoa chega no consultório? Anamnese? Isso, anamnese. Na anamnese, nessa conversa do médico, escafunchando a vida do paciente e recebendo estas informações, você automaticamente já vai fazer o diagnóstico ou vai solicitar os exames para fazer uma investigação mais profunda. No caso daquele exame que é feito para verificação da labirintite, né, ou do labirinto, ele é cheio de listras e vocês giram. Quando gira, a pessoa ela tem uma tontura forte, ela tende a cair, inclusive. Né? O que acontece? Desculpa, nós estamos falando de cinetose, mas eu estou indo para o labirinto, porque o que acontece que faz com que a pessoa perca realmente seu ponto de referência e caia? Então, as pessoas, falando especificamente da cinetose, são pessoas hipersensíveis. Então, estímulos visuais muito intensos ou muito rápidos também podem provocar cinetose. Então, essas pessoas não também... não necessariamente vai ter labirintite. Não necessariamente tem labirintite. Então, por exemplo, pessoas com cinetose, quando vão a cinema 3D, realidade virtual, também podem apresentar náuseas e sintomas. Porque a estimulação visual, ela cria um conflito. Qual que é a origem da cinetose? Nada mais é do que um conflito entre a informação que a visão recebe e a informação que o labirinto recebe. Então, quando eu estou numa realidade 3D, a visão está me falando que eu estou em movimento, mas o labirinto sabe que eu estou parado. E é justamente esse conflito de informações que, em algumas pessoas, o cérebro interpreta como uma ameaça. E aí começam os sintomas para a pessoa fugir dessa situação. Então, é um recurso de proteção do nosso organismo. Exatamente. E não necessariamente, quando a gente falou de doença, que nem toda doença é ruim, essa não é uma doença ruim. Exatamente. E é tratável. Exatamente, não é uma doença ruim. Isso indica, na verdade, que os seus dois labirintos funcionam. Se você tem um problema mais sério e uma lesão do labirinto, você não tem cinetose, tá? Então, é sempre importante verificar com o médico se você tem uma função labiríntica normal, se você tem algum outro sintoma. Quem tem cinetose não tem nenhum sintoma auditivo, escuta muito bem, não tem nenhuma queixa com relação à audição. Se essa queixa existe, a gente já vai começar a pensar em outros possíveis diagnósticos. Você me perguntou sobre tratamento, então quando a gente está falando de tratamento, além dessas medidas de prevenção, então sempre sentar na frente, olhando para o horizonte e os medicamentos, existe um outro recurso muito importante que é feito com as nossas colegas fonoaudiólogas, que a gente chama de reabilitação vestibular. É um processo, um programa de exercícios individualizado para cada paciente, justamente para que ele se acostume, se habitue com essa situação de conflito e deixe, e pare, reduza muito a quantidade de sintomas. Vai diminuir um pouco essa sensibilidade. Exatamente. E a pessoa aprende também a administrar isso, né? Exatamente. A pessoa também se conhecer e saber que ela tem cinetose, ela já evita determinadas situações. Então, andar de costas, quando você vai num trem ou num ônibus, nunca sentar de costas. Se você vai num avião, escolher os assentos do meio, mais próximo às asas do avião. São assentos que chacoalham menos. São todas estratégias simples que já podem te ajudar. Olha, eu gostei demais. Primeiro que eu sabia disso, de todos esses sintomas, não sabia que chamava cinetose. E é interessante porque a gente ouve falar pouco disso, né? Hoje, com os celulares, a gente percebe que muitas pessoas estão no metrô, no trem, às vezes de costa, essas pessoas são menos sensíveis. E estão o tempo todo ali no celular, não sentem absolutamente nada. E você percebe que tem uma pessoa segurando assim e não olha para nada, para lugar nenhum, fica assim parada, né? A gente não sabe se a pessoa está passando mal ou não. Talvez essa pessoa seja mais sensível, já se conheça e fique evitando muito movimento para não ter essas náuseas e esse mal-estar, essa tontura.
Exatamente. E quando a gente está falando dessas pessoas sensíveis, geralmente elas já são desde criança. Então, já desde criança é uma criança que evita, às vezes, parques de diversão, não gosta muito de gira-gira, de certos brinquedos que, às vezes, provocam mal-estar. E é muito associado também a cinetose com a famosa enxaqueca. Então, ela é mais comum em mulheres porque existe uma relação bem íntima entre cinetose e pessoas com enxaqueca, aquelas dores de cabeça fortes e recorrentes. Aí, doutora, eu vou aproveitar e perguntar. Quem tem problemas de enxaqueca, que muitas vezes é alimentar, enfim, tem várias causas, ela pode ter a cinetose e vice-versa? Sim, essa associação é muito comum. Tanto pacientes com cinetose, a enxaqueca é mais frequente, como pacientes que já têm enxaqueca, a cinetose é muito mais frequente. Quase que as duas andam de mãos dadas. Então, sempre que a pessoa me relata algum sintoma de cinetose, eu já pergunto na sequência, tem dor de cabeça? É no período perimenstrual? Tem alguma relação com enxaqueca? A sua família também tem os mesmos sintomas? Porque é uma doença também familiar. Doutora, deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema de hoje e que você gostaria de passar para quem está em casa? Eu acho que um recado importante é mantenha calma. Então, se você tiver algum episódio de tontura, mesmo que não seja cinetose, mantenha calma. De muito dificilmente você vai ter uma complicação severa, mas se esses sintomas de tontura forem intensos o suficiente, sempre vale a pena buscar um pronto-socorro para ser medicado. Às vezes os vômitos são intensos a ponto de você ter que fazer uma medicação endovenosa, né, uma medicação na veia. Então, é sempre bom ficar atento. Tontura acompanhada de outros sintomas, como perda de audição ou dificuldade de movimentação, dificuldade de caminhar, dificuldade de falar, pode sim ser um quadro grave. Nesses casos, você tem que procurar um atendimento de emergência. Se for apenas essa tontura nos meios de transporte, você pode agendar sua consulta calmamente, de forma eletiva, que a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Oba! E eu fiz uma pergunta para ela sobre descer a serra. Geralmente as pessoas têm essa tontura, esse enjoo, aquele mal-estar, pelo amor de Deus, não tem acostamento para parar ali, pelo amor de Deus. E aí fica, às vezes, até essa preocupação de descer a serra também pode alterar, mesmo que a pessoa não tenha essa sensibilidade. Peraí, hoje eu acho que eu não estou legal e descer meio tonto. Pode, só o medo de ter a tontura, o medo de passar mal, já é uma coisa negativa. Você comer muito também antes de entrar no carro para essa viagem, também aumenta a sua chance de passar mal. Então, essas pessoas, às vezes, a gente já precisa medicar, começar a medicação, às vezes, no dia anterior, 2 dias antes da viagem, para que ela consiga fazer a viagem de forma tranquila. As férias estão por aí, então valeu a dica. E por que a gente faz aquele, tapa o ouvido quando estamos descendo a serra? Isso e quando está chegando já na praia, aí faz pof. Isso. Então, só para lembrar, dentro do ouvido a gente tem uma membrana chamada tímpano. Ela é uma das estruturas responsáveis pela nossa audição. Quando a gente está descendo a serra, a gente precisa equilibrar a pressão entre o lado externo do tímpano e a região do ouvido médio. E isso a gente consegue fazer com o ar entrando mesmo através do nariz até o ouvido. Então, para equalizar essas pressões, às vezes a gente demora alguns segundos. Então, quando você está descendo a serra, você percebe que o ouvido tampa. Você engole, mastiga, ele já destampa na hora, porque você conseguiu equalizar essa pressão externa e a pressão entre o ouvido médio. Nada para se preocupar. Mas mastigar um chiclete vale a pena, engolir, comer alguma coisa, beber água, já ajuda você a fazer essa equalização de pressão. Só deve se preocupar se houver dor. Então, se você sentir dor nessa hora, deve se preocupar sim que você não está conseguindo fazer essa equalização de maneira adequada. Doutora, muito obrigada por estar conosco hoje. Se tiver mais dicas de férias, de viagem, pode trazer para nós. Obrigada. Porque muita gente já está contando nos dedos aí, Natal, Ano Novo, vou ver a avó, vou viajar. Então, a gente já aproveitou a cinetose para dar outras dicas. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rita. Conversamos com a doutora Vanessa Rocha, otorrinolaringologista, e falamos sobre a cinetose. E a gente agradece demais. Obrigada mesmo por estar conosco. Obrigada.